olha aqui, não é que não possa fazer isso, óbvio que pode, mas a Folha tem todos, fez ontem, se não me engano, ontem, fez de novo. Hoje eles foram atrás do Horácio Laffer. Me pergunto se a Haddad está sucumbindo a negacionismo econômico. Aí, empresário vê falta de apoio ao ministro da Fazenda e prevê piora do cenário econômico. Lembra? Estão batendo este bumbo. Você que nos alertou ontem para a Forbes, que disse que já era preciso se livrar do Lula. Então, assim, a Folha de São Paulo e a mídia estão jogando esse papel. É um golpe, como o de 64, mas é o financeiro, Plínio, é por esse lado? Eu creio que sim, viu, Azenhana? O que a gente está vendo, olha, é uma das coisas mais cruéis, na minha visão como jornalista, do que eu já vi acontecer no Brasil. E fora, assim, eles estão usando um tema que poucas pessoas entendem, poucas pessoas. A maioria, às vezes eu vejo, assim, hoje mesmo eu vi uma pessoa que eu gosto muito, colocando uma piadinha de uma declaração do Lula criticando o mercado e atribuindo isso ao dólar, sabe? Então, assim, as pessoas não entendem, não sabem como funciona esse grande cassino do mercado financeiro. É um grande cassino, gente, é um grande cassino. E daí é interessante porque, assim, lembra do que aconteceu na Argentina com os abutres, né? Os investidores abutres que compravam os títulos da dívida, aqueles títulos podres, né? Para depois achacar o governo. É algo parecido que está acontecendo no Brasil, só como disse bem aí o Paulo Clias, são chacais, eles querem carne e sangue, não é só do Lula, viu, Ana e Azen? Eles querem dos pobres. Porque o que acontece? Um dado interessante para a gente unir política e economia, né? Por exemplo, o que está acontecendo no Ministério da Saúde, viu, Azen? O Padilha muito provavelmente vai voltar ao Ministério da Saúde. Existe uma indicação clara disso. E o Padilha, quem que é o principal inimigo hoje do Padilha na estrutura política? Arthur Lira, que entrou na briga e quer comandar também o Ministério da Saúde através de um indicado por ele. Gente, saúde e educação são onde se concentra o maior orçamento da União, onde tem mais dinheiro. Daí a gente remonta a Paulo Guedes e Bolsonaro. Qual que era o plano do Bolsonaro que não foi adiante? Privatização da saúde. Tá? Colocar na mão desses abutres, desses chacais, né? Hoje em dia a maioria das empresas, por exemplo, a Hapvida, sabe a Hapvida, que é uma empresa que está sendo processada aí porque ela não dá, ela tem zilhões de processos porque ela não fornece, ela se recusa a cumprir decisões judiciais para pacientes oncológicos. Ela não fornece medicamento de alto custo, acumula centenas de processos contra ela. Essa Hapvida, um dos principais investidores da Hapvida é justamente aquele fundo americano, BlackRock, né? Que é o mesmo fundo que financia guerras mundo afora. Você sabe disso, Ana? Você sabe disso, Azenha, né? O BlackRock hoje é o principal... É o fundo que quer reconstruir a Ucrânia. Eles vão herdar a reconstrução da Ucrânia. Exato. Então, essas pessoas que financiam a guerra, que financiam a indústria de agrotóxicos, né, são essas pessoas que querem meter a mão no orçamento da saúde através do Arthur Lira. Né? Da mesma forma, a educação. Quem era... na época, eu lembro que eu fiz uma matéria, Armando Paulo Guedes era presidente da principal associação de escolas particulares do Brasil, alguma coisa assim. Né? Por que se mira tanto a educação? Gente, o orçamento é gigantesco. É gigantesco. E assim, as pessoas são obrigadas a colocar filhos na escola. Se você deteriora, se você sucateia a estrutura pública de educação, a fatia vai para quem? Para o mercado. Hoje, quem controla as grandes bandeiras educacionais no Brasil? Né? Por exemplo, a Positivo, que é lá do Paraná, o senador Oriovisto, que é bolsonarista e morista de carteirinha. Então, essa é a grande questão. Quando eu falo da crueldade, viu, Ana e Azenha? O que eu apurei até agora para essa matéria é o seguinte: todo esse chilique que foi dado pelo mercado, né,
foi justamente pela insatisfação que o Lula e o Haddad não cortaram os gastos da educação e da saúde e não frearam com mais ímpeto o aumento do salário mínimo. Gente, isso está sendo feito por pessoas que moram na Faria Lima, que trabalham na Faria Lima, que moram em Pinheiros, que moram no Morumbi, ou que moram em Miami, muitas vezes, Nova York, né? Que ganham mais de 50 mil. A insatisfação do mercado é que eles vão ter que pagar mais imposto de renda, Zenha. Porque quem ganha até 5 mil reais, não vai mais poder pagar imposto de renda. Então, assim, é uma crueldade. Quando o Paulo Clias fala em que eles querem carne e sangue, eles querem carne e sangue não só do Lula, que inclusive houve comemoração na Faria Lima quando o Lula foi internado dessa última vez. Eles querem carne e sangue do povo brasileiro, das pessoas que dependem de uma estrutura pública de saúde, de uma estrutura pública de educação, de um FIES para ter o primeiro formado em graduado na família. Eles querem isso. Então, acho que é bom a gente pontuar essas coisas, é isso que eu quero trazer nessa matéria que vai sair na semanal, porque não é simplesmente um jogo de mercado, né? Apesar de ser uma jogatina, né? O que essas pessoas são cruéis a ponto de jogar o país num cenário caótico econômico, levar milhares de pessoas, querer levar milhares de pessoas à fome, a perder emprego, a perder qualquer acesso à saúde, à educação, para manter os lucros, para fazer passeio na Disney em Miami. Essa é a grande verdade que a gente está vivendo em cima desse ataque especulativo. Talvez o Lula fale disso hoje, depois da reunião ministerial, viu, gente? Tem 2 artigos muito interessantes que vão um pouco nessa linha que você trouxe, Plínio. Não sei se você leu, do José Paulo Kupfer, que está circulando muito. Crise do dólar não reflete realidade econômica, mas conflito pobres versus ricos, que ele traz exatamente essa questão. Olha, o que eles estão com medo é porque vai ter taxação para quem recebe mais de 50 mil, né? Então, pode ter, o Lula falou no G20, taxação de grandes fortunas. Essa é uma linha do governo. Então, eles estão jogando, fazendo como chacais mesmo, ou os filmes dos Biltres, né, que a Cristina Kirchner tanto denunciava ainda no mandato dela, justamente porque não se sabe ainda como vai ser essa taxação, né? E também tem um artigo do Marcelo Medeiros, que é um sociólogo, e que ele fala muito bem sobre isso, como o Congresso e o papel do Congresso, ele fala, está se tornando uma barreira para as finanças públicas e para a boa condução da economia do Brasil. Marcelo Medeiros, ele é um sociólogo conhecido por estudar a desigualdade no Brasil. E ele mostra isso. Gente, o que está acontecendo é um ataque daqueles que têm medo de perder seus privilégios. Os rentistas e o pessoal do mercado financeiro, principalmente. Está fechado aí, Azé? Está sem som. Você pode ficar mais um pouquinho, Plínio? Fico. Que é o seguinte, eu vou parar agora um trecho da entrevista do José Luiz Oreiro, que o Plínio vai colocar na semanal, e eu vou publicar um texto daqui a pouco. Ele explica, viu, Ana Prestes, que o Lula está enfrentando, o Banco Central está enfrentando um pouco agora, e o Lula e o Haddad, o Ministério, um pouco da herança maldita do governo Bolsonaro, porque quando o Paulo Guedes, foi quando o Paulo Guedes estava no poder, com o atual presidente do Banco Central, que permitiu para... Se o Plínio quiser hoje, gente, o Plínio pega no celular dele, pega todo o dinheiro dele e investe fora do Brasil. Ou seja, o Banco Central perdeu o controle sobre o câmbio, Ana Prestes. O Oreiro disse que isso acontece há 18 anos, vem perdendo. Então, mesmo com essas vendas imensas, não consegue, porque tem muito furo. Os empresários podem ter 100% do valor exportado fora do Brasil. E se o Plínio quiser, como eu disse, o Plínio, se ele quiser, pega o dinheiro agora num celular, numa fintech, porque liberou geral. O Paulo Guedes e o atual presidente do Banco Central liberaram geral. Vamos ouvir o Oreiro sobre isso, para você dar um comentário, Plínio. A lei de 2021 pode
é a lei de 2021 do governo Bolsonaro, a qual ele se refere. Agora, com essa lei de 2021, pode sair o que nunca entrou. Então, o que acontece? Isso aumenta muito o potencial de saída de capitais do Brasil, porque não é só os não residentes que podem tirar dinheiro do país, os residentes também podem. E, nos últimos 2 meses, quem está tirando o dinheiro do Brasil não são os não residentes, são os residentes no Brasil. E aí, isso se conecta também com outro elemento importante, que a maior parte dos analistas não está vendo com atenção, que é uma mudança na estrutura do setor financeiro brasileiro. Né? Até 2014, o sistema financeiro brasileiro era os bancões. Né? Então, você tinha os grandes bancos de varejo, que é Banco Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, né? Caixa Econômica Federal, e alguns bancos de investimento, né, como o BTG Pactual e outros. Né? Mas, no governo Bolsonaro, por iniciativa do Roberto Campos Neto, se permitiu que uma série de outras instituições, fintechs, plataformas digitais, etc., corretoras, entrassem no mercado de captação, no mercado de varejo, né, de captação de recursos. Né? E isso aumentou muito o número de brasileiros que, vamos dizer assim, faz aplicações financeiras mais arriscadas. Tá? E antes você tinha classe média alta, tinha o quê? Você podia aplicar nos fundos de investimento do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do Santander, era mais ou menos isso. Os mais ricos teriam acesso, né, ao BTG Pactual, a XP Investimentos, etc. Mas hoje, com essas plataformas, qualquer um tem. Né? E, então, assim, com o seu celular, você pode transferir dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Você aumentou muito o número de noisy traders. Noisy traders são os agentes que não são especializados, eles não têm conhecimento formal de finanças, mas que eles atuam com base em ruído. Tá? Com base em ruído. Então, como você aumentou muito o número de noisy traders nos mercados financeiros brasileiros, isso aumenta a volatilidade do mercado. Quer dizer, você está com dado a redução dos poderes que o Banco Central tem de intervir no mercado de câmbio, basicamente hoje ele tem as reservas, só que como aumentou muito o potencial de capital que pode sair do Brasil, porque agora não é só os não residentes, mas também os residentes, então, em termos de comparação relativa, é como se o Banco Central tivesse uma faca e o mercado tivesse uma bazuca. Entendeu? Então, o que você precisa? Você precisa mudar essa correlação de forças. Para mudar essa correlação de forças, você tem que fazer uma mudança na base institucional da política cambial brasileira. Tá? Agora, os 2 artigos do senhor os 2 artigos que eu li do senhor em seu blog, professor, o senhor diz que não há uma relação entre a realidade aqui da Avenida São João, onde eu moro, e o que está acontecendo no mercado, que não existe uma explicação lógica para os números da economia brasileira e essa loucura que está acontecendo no mercado do dólar. É fato isso? Sim, é visível. Você olha para a economia real vai muito bem. Né? O Brasil, esse ano, vai crescer acima de 3,5%. É o 3º ano consecutivo de crescimento igual ou superior a 3%. Tá? Lembrando que entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2022, a economia ficou estagnada. Tá? Foram 8 anos de estagnação. O desemprego chegou a 14% da força de trabalho. Agora está em 6,4% da força de trabalho. É isso, o que ele está dizendo. A economia vai bem e agora você tem os noisy traders, que eles chamam assim, né, que seriam
os jogadores, a jogatina, que influi. Esses caras, eles vão o efeito manada, e esse efeito manada é esse que está se movimentando contra o governo Lula. Plínio, é isso que você vai escrever, inclusive, né? Exato, viu, Azen? Inclusive, o Paulo Clias, ele complementa isso de uma forma muito bacana, porque, assim, quando se fala em volatilidade da moeda, parece que é uma coisa técnica. E não é técnico. Existem agentes que ganham comprando e vendendo moeda. Existe o achaque desses mega investidores. Eu acho que a comparação que o Clias fez também é perfeita em relação aos abutres que aconteciam na Argentina, que foram identificados. Então, eu acho que é importante a gente dar nome aos bois, sabe, Ana e Azenha? Quem são esses fundos de investimento? Quem são esses mega investidores, inclusive residentes no Brasil, como diz o professor Oreiro, que estão mandando esse dinheiro para fora? Né? A gente precisa identificar. Aliás, eu quero fazer um esforço agora, inclusive eu já estou levantando algumas coisas, para identificar, para dar nome aos bois, porque são essas pessoas que estão fazendo esse tipo de achaque, de chantagem criminosa, cruel com a economia, tentando um golpe. E tem uma questão que eu acho interessante a gente colocar também para o pessoal que está aqui, porque assim, o bolsonarismo, né, a ultradireita, o trumpismo, fala-se muito em globalismo. Não, porque a esquerda quer o globalismo, quer um governo global. O globalismo está aqui, gente, está aí, ó. O globalismo é o sistema financeiro internacional não ter fronteiras. É você pegar o dinheiro daqui e mandar lá num fundo que faz especulação com o Haiti, por exemplo, né? Para esses grandões, né, essas raposas, esses chacais do sistema financeiro, fazer dinheiro em cima. Então, esse é o verdadeiro globalismo. O globalismo é do sistema financeiro, que não quer barreiras. Só que é interessante, né, Ana e Azenha, porque eles não querem barreiras para o dinheiro, mas eles querem barreiras para as pessoas. Eles não querem que os africanos, os latino-americanos que estão sendo usurpados, estão sendo achacados, ameaçados com essa especulação imobiliária, por exemplo, vai estourar, ó, escuta o que eu estou te falando, no começo do ano vai estourar uma crise fictícia do mercado com os fundos imobiliários. Isso está planejado. Vocês forem ver lá, está caindo, né? E em relação à renda fixa, né, esses noise traders que o Oreiro falou, tem esses jogadores que estão pagando, eu falei aqui a semana, renda fixa a 16% lá no ano que vem. Ou seja, eles estão apostando na quebradeira do mercado. Eles estão apostando em que essa taxa de desemprego de 6,8%, que faz as pessoas terem uma certa tranquilidade, suba para os 14% da época do Temer-Bolsonaro. Porque daí o que acontece? As empresas podem pisar na cabeça dos funcionários, você pode ter um desmonte da legislação trabalhista, né, que é o que o Bolsonaro pregava, sem saber, um ignorante em economia, falava, não, menos direitos e mais empregos. Não é isso que o sistema quer, sabe? É tirar o Estado da jogada, né? É tirar a regulamentação de tudo para que se acumule lucro na mão dessas pessoas. Então, acho que é importante quando a gente fala, quando vem com esse discurso de globalismo, eu gosto de explicar as coisas aqui, viu, Azenha? Porque as pessoas que estão aqui no chat, muitas vezes vão conversar, que nem na ceia de Natal, nas festas de fim de ano, daí vem esses discursos prontos dos bolsonaristas. Porque o Lula é do globalismo, o Lula é do Jorge Soros. Quem faz especulação com moeda hoje é a turma do Campos Neto, é a turma do Paulo Guedes, é a turma do Trump, né? É essa galera. São os grandes fundos que são atrelados à ultradireita neofascista, que são os mesmos que querem privatizar a saúde, que querem privatizar a educação, que aplaudem quando o Tarcísio Gomes de Freitas vai lá na Bovespa e dá aquelas marteladas como machão no martelinho lá do leilão, concedendo a iniciativa privada. Só que você concede a iniciativa privada, os caras vão lá e vão tirando lucro. A partir do momento que não dá lucro, eles quebram e devolvem para o Estado. É isso que acontece. É isso que está acontecendo, por exemplo, com as empresas
de saneamento na Europa. Então, acho que é importante a gente colocar esses pontos, que o globalismo é financeiro, e esse ataque especulativo tem a ver com isso, e com esse conluio que existe da ultradireita neofascista com esses agentes cruéis do mercado financeiro, viu, gente?